Fala, mestres! Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 200 mil anos. E hoje nós vamos fazer análise gráfica do Bitcoin porque a nossa quedinha do domingão do Bitcoin sangrento aparentemente negou. Mas será que nós não teremos queda? Será que nós teremos alta infinita e além? Ou a tendência é continuar essa água de salsicha? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, já deixa o seu like, se inscreva no canal que mais cresce no Brasil e tamo junto. Fofas gráfico diário de Bitcoin. Aqui eu coloquei duas linhas brancas paralelas na horizontal. Tava traqueando aqui, mostrando, tentando analisar uma possível formação de um topo mais baixo aqui, uma rejeição abaixo da EMA 20, que por enquanto é o que está correndo, né? O BTC ele chegou por alguns momentos, alguns minutos, algumas horas, ficar acima da EMA 20, atravessar a EMA 20, mas ali ele deu uma segurada hoje. Então, aparentemente, nós estamos num período extremamente importante, porque várias vezes a gente ultrapassou a EMA 20 e permanecemos por poucos dias abaixo, né? Como neste exemplo aqui, no dia 24 de maio, a gente rompeu abaixo da média de 20 períodos, permanecemos por 2 dias e no terceiro dia consecutivo a gente fez uma sequência de padrão sanduíche aqui, ó, um candle verde, candle vermelho e candle verde, um doji vermelho aqui no meio desses candles, mostrando então uma pequena tendência de alta, uma tentativa de retomada de alta. Conforme eu falei nos últimos vídeos, eu estava criando, por exemplo, um candle vermelho, um candle verde doji, né, como esse daqui, e um candle vermelho novamente, grande. Não aconteceu, não teve força suficiente. Por um período breve de tempo estava acontecendo aqui, mas ainda não fez o padrão, que seria o padrão de 3 candles, né? Porém, um na cor vermelha, um na cor verde, outro na cor vermelha, abaixo da EMA 20, mostrando o início de tendência de baixa, então, ou uma reversão de uma tendência que vinha de alta para uma tendência com um topo um pouco mais acima, fazendo o famoso bull trap, né? Uma armadilha dos touros aqui. Aparentemente, essa bull trap aqui estava me indicando um início de queda. Ainda é muito cedo para largar a toalha em relação à expectativa de queda, mas tenho que admitir que é mais difícil ele continuar caindo a partir deste ponto se ele ficar muito tempo ainda lateralizado. Vai aumentar novamente a probabilidade dele conseguir romper acima da EMA 20 e subir e continuar o preço em disparada de alta. Até porque, embora a gente tenha topos mais baixos nos últimos dias, nós também temos um período bastante longo de fundos mais baixos, tá? Fundos mais altos, ou seja, fundos mais altos representa aí tendência de alta, enquanto que topos mais baixos representa tendência de queda. Então nós estamos aí ainda depois desse dia 20 aqui, desse dia 2 de junho aqui, ó, que a gente teve o bull trap. Eu acreditei que a gente logo ia iniciar uma tentativa de reversão, fazer um topo triplo, né? E esse topo triplo ia ficar muito bonito se o preço aqui tivesse uma barra vermelha desse tamanho nesse dia aqui, né? Que foi no dia 15 de junho, foi ontem. Só que ele está rejeitando por enquanto, né? Então ele está ainda aumentando a probabilidade de querer subir, tá? Ele ainda está na tendência de querer ficar lateralizado, né? E tentar voltar o preço acima, sair dessa zona de acumulação e de consolidação para cima. E geralmente, na maioria das vezes, acontece isso, né? O preço ele tem uma tendência, ele entra numa zona de consolidação, continua a tendência. Só que essa consolidação ela está perdurando por bastante tempo. Está sendo uma consolidação muito grande, período bem grande, nos dando uma ansiedade muito grande. Eu estou bastante ansioso, tá? Eu admito com vocês que eu estou extremamente ansioso para ele tomar uma definição logo de se vai ou racha. Até porque esse ano, o ano 2020, é o ano do avesso, né? Tá acontecendo tudo ao contrário do que a gente esperava para esse ano. E eu tô na expectativa de ver como vai abrir o preço amanhã, né? Até porque ultimamente, neste ano, as quartas-feiras elas estão sendo muito mais movimentadas, elas estão tendo muito mais volume em relação ao preço do Bitcoin do que nos demais dias, né? Geralmente quarta e quinta-feira são os dias mais interessantes para o preço do Bitcoin. Ultimamente é o que estamos enxergando, tá?
Bom, vou adicionar alguns indicadores para a gente tentar localizar alguns sinais interessantes aqui, beleza? No RSI a gente ainda está com divergência, tá? Permanecemos ainda com uma divergência no RSI, enquanto no preço a tendência de alta. Aqui no RSI a tendência agora está batendo por igual, está se apoiando interessantemente acima dos 50 pontos aqui na metade do RSI, mas ainda nós estamos com divergência presente aqui neste gráfico, tá? Então, enquanto o preço está caindo, né, está com os topos mais baixos aqui, no outro a gente vê aí fundos mais altos. Então, para mim ainda nós permanecemos com divergência bearish, tá? Acreditando em continuação de queda ou entrada de movimento de queda. Se não ultrapassar hoje, o preço do Bitcoin não ultrapassar os 9.600 mais uma vez e se mantiver acima, ele vai fazer o topo justamente nessa linha branca aqui e vai iniciar possivelmente uma tentativa de fazer o preço buscar os 8.600 mais uma vez, tá? Então ele vai continuar na lateralidade, eu quero dizer, né? Ele não quero dizer que ele vai entrar numa tendência de baixa, mas que ele vai estar ainda numa tendência de lateralidade, que ele pode ficar por um longo período de tempo ainda. Ele pode levar 1 mês, 2 meses, 3 meses em lateralidade, se o mercado assim o quiser, né? Se tiver muita indefinição. Mas se ele perder os 8.600 ou 8.500 aqui, principalmente os 8.300, tá? Se ele perder os 8.300 com uma composição de barras vermelha, verde, vermelha, abaixo da EMA 20, aí para mim a gente vai surfar novamente tendência de baixa, o que ainda está longe de acontecer, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo. Outra coisa que eu queria passar para vocês é que, embora nós tivemos aquele grande rompimento, né, no dia de ontem, mostrando tendência de queda, ou parecia que ia iniciar uma queda, vejam que o volume ele foi muito pequeno, então ele foi um volume baixo, então não foi o suficiente para causar um rompimento real. Mas esse falso rompimento, ele pode ser um indício ou um sinal de que o mercado vendedor, dos interesses do mercado vendedor, né, de derrubar novamente o preço abaixo dessa mínima, produzir novas mínimas, né, e talvez buscar os 8.600 ainda essa semana, tá? Então vamos ficar atentos para ver como vai perdurar durante essa semana. Olhando o gráfico e falando em semanal, nós vamos olhar o gráfico semanal agora. No gráfico semanal, por enquanto, né, o que para mim ainda apresenta é a mesma coisa que no gráfico diário em relação a um bull trap. Então, esse topo aqui, né, essa composição de candles aqui, ela tá interessante, tá? Para mim, o seguinte, ele fez o bull trap neste momento, no semanal, tá? Fez o bull trap no semanal, que fez um topo levemente maior do que o anterior, e ao mesmo tempo ele iniciou uma queda, né, ou iniciou pelo menos aí um pullback. Só que essa composição de barras aqui é uma composição de barras de alta, geralmente, ou de continuidade de alta. Então não me surpreenderia que se nós tivermos essa semana a manutenção desse candle e talvez ultrapassando esse candle vermelho, a máxima desse candle vermelho, entrando em 10.200 ainda essa semana, nós podemos voltar a ter a retomada da tendência de alta até que se mostre o contrário, até que ela mostre um início de reversão. E vocês sabem que eu gosto bastante de Ethereum, né? A Ethereum, mostrando aqui no gráfico da Ethereum, às vezes ela antecipa o que vai acontecer com o Bitcoin, né? No caso da Ethereum, ela já ultrapassou a EMA 20, que a gente vem falando, que é uma importante média que serve como suporte e resistência, tanto na Ethereum quanto no preço do Bitcoin. E aqui no exemplo do preço da Ethereum, ela já está ultrapassando a EMA 20, já se suportando aqui acima, e possivelmente pode subir, talvez antecipar um movimento de alta do Bitcoin. Eu gosto bastante de utilizar o gráfico da Ethereum para tentar localizar pontos de oportunidade de preço, tá? Mas mesmo assim, ainda no momento que eu estou gravando o vídeo, ainda está com o valor ainda abaixo das máximas de dias anteriores, porque esse é o gráfico de 4 horas, né? E no gráfico diário aqui, ele fez um importante candle aqui, ó, de cessamento de queda, né? Então, aparentemente, ele perdeu um pouco a EMA 20 por algumas horas, mas logo já voltou e já está voltando para cima da EMA. Parece que, aparentemente, querendo fazer uma continuação de movimento de preço.
Então agora o Ethereum está valendo $234 por unidade, quase $235, e aparentemente está querendo fazer uma formação aí de um novo fundo acima da EMA20 para se funcionar como suporte para continuar a tendência de alta no preço da Ethereum. Lembrando que a Ethereum 2.0 ainda vai ser lançada este ano. E falando em Ethereum, então, um especialista falou que o preço da Ethereum pode subir 3.100% e chegar em $7.500 por unidade, caso seja impulsionado, né, o preço do Bitcoin a níveis de $50.000 por unidade. Então, se caso o market cap chegar a $1 trilhão, conseguir alcançar finalmente essa meta até o final deste ano, a gente pode ver o preço da Ethereum valer, cada Ether valer 7.500. Eu acho um valor muito alto, tá? Não sei se nesse ciclo de alta ele vai chegar neste ponto, mas esse especialista acredita que quando o BTC chegar a $50.000 por unidade, ou for cotado a 50.000, o Ethereum automaticamente valerá 7.500, porque, para quem não sabe, o Ethereum é muito utilizado aí por big players para fazer investimentos em mercados de contratos futuros, e as pessoas utilizam muito o Ethereum para fazer operações de trading, intraday, nesses tipos de mercado, tá? Aliás, e falando nisso, se você você quer entender um pouco mais sobre o mercado de futuros, aqui no meu canal eu deixei uma playlist pronta de um curso gratuito sobre como você pode operar contratos futuros de Bitcoin e entrar em operações alavancadas. Mas eu reitero aqui, deixo claro que eu só indico esse tipo de serviço aí para quem gosta de assumir grandes riscos, beleza? Ou quem já está bastante experiente com os trades convencionais, já tem uma certa consistência e quer evoluir aí nos seus trades, beleza? Beleza? Bom, fofas, então eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe com teus amigos e a gente se vê na quinta-feira. Um grande abraço e tamo junto!